Fala aí, torcedor botafoguense. Pessoal, informação de última hora aí sobre Anselmi, né? O André Hernan aí, né? O pessoal da ESPN trouxe informações sobre uma possível, né, demissão. Não é demissão ainda, mas uma possível demissão. O futebol brasileiro é muito dinâmico, tudo se fala em demissão. Mas vamos ver antes aqui, né? As análises aí do pessoal do Sport Center sobre esse jogo aí de ontem, onde o Botafogo errou para não ficar errando. E ainda mais no brasileiro, que é um campeonato, né, longo, porém que também não perdoa os erros que custou caro para o Botafogo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se inscrevam, deixem suas opiniões nos comentários. Se liga aí. Acontecer, e o Botafogo tinha muito tempo para tentar o empate, tentar a virada, mas não conseguiu. Então aí uma das questões vai envolver aquilo que a gente discutiu ontem também, que é a atuação do Link. Então, foi vaiado. E aí, assim, respeito muito o sentimento do torcedor, mas o Léo Link começou a ser vaiado ali com uns 15 minutos já do primeiro tempo. Enfim, o cara não ia melhorar sob vaias, né? Depois também o Montoro vaiado, teve xingamento para tudo que é lado. Nilton também, em determinado momento do jogo, foi vaiado. Então, o Botafogo criou muito pouco, essa que é a realidade. Despejou o cruzamento na área, e aí eu até estava falando com a Maripê aqui em off, né? Ela foi muito feliz quando ela disse, não pode dizer que o Anselmo não é corajoso. Porque ele mexe Com também 30 no minutos, esquema ali, né? Com 30 minutos ele já tirou o ponte e botou... Foi o Tuco Correia que ele colocou no lugar? Não, foi o... Porque ele puxa o Montoro mais pro meio, não Ele foi botou isso? Correia. Não foi? Ele botou o Tuco Correia mais pra frente. Foi isso, exato. Já pra botar mais um... Aí abre o Matheus Martins, enfim. Já pra tentar colocar o time mais pra frente, mas não adiantou. E aí o Botafogo começou a despejar a bola na área, bola na área. E aí eu tô justamente também com a Maripê e com o Zinho, quando eles falam que tava faltando futebol. E faltou toque de bola, faltou tentativa ali de aproximação dos jogadores. Ficou nessa de cruzamento. Porque aí com a entrada do Arthur Cabral, o Botafogo tenta usar essa arma também, Mário. E ela até que aparece ali, tanto que o Contreras acaba como o melhor do jogo, né? O goleiro do Barcelona. A gente viu ele defendendo a falta do Alex Telles, uma baita defesa, e depois um cabeceio do Arthur Cabral. Mas é muito pouco. Na minha opinião, o Anselmi ele teria que ter feito essa substituição exatamente do Arthur Cabral no lugar do Correia, com 30 minutos do primeiro tempo, porque já era um jogo de cruzamentos pro Botafogo. Mas enfim, Matheus Martins tentou bastante, saiu ali machucado, com cãibra, mas não foi suficiente. A gente viu ali também finalizando de fora da área. Essa defesa aí. Essa foi uma defesaça mesmo com o Arthur Cabral cabeceando. Ele sobe muito bem, ele se livra da marcação e o Contreras busca no cantinho. Então a gente vê aí no minuto final a pressão muito grande, depois o fim do jogo teve ainda expulsão, Mário? Do Anselmi. Ele já tinha tomado amarelo no primeiro tempo e aí depois ele é expulso no finzinho do jogo. O técnico do Botafogo é expulso, o Barbosa tá por ali também. E aí sim a partida termina com o Barcelona classificado pela segunda vez, então, no Brasil, eliminando uma equipe brasileira, Jailson. Corinthians na temporada passada e Botafogo esse ano. Os destaques do jogo a gente ouve agora aqui no Sport Center. Tanto allá en Ecuador como acá hicimos una buena serie. Por distintos motivos no hemos podido quedar y eso nos duele. Pero nada, hicimos todo el esfuerzo que estaba a nuestro alcance. Hoy se notó hasta la última bola. Y bueno, asumir la responsabilidad. Nos toca eso, asumir la responsabilidad sin excusas, sin señalar a nadie. Poner el pecho y seguir para adelante. Muitas vezes nós jogadores damos aqui a cara, é a gente que vem jogar, é a gente que vem aqui dar o nosso melhor, mas o clube não é feito só de jogadores. O futebol não aceita desaforo e o nosso grupo nunca desaforou o futebol. Mas, como eu falei, o futebol não é feito só dos atletas, é feito de muita coisa. Esse grupo merece mais, porque a gente trabalha dia a dia e deu para ver hoje, todo mundo correu até o fim. Futebol, infelizmente, é isso. Lo que pasó se queda dentro de la cancha. Dentro de la cancha creo que todos somos iguales, somos 11 contra 11. Como lo dije, ganamos, nos vamos felices a casa, nos enfrentamos a un gran rival. O fogão, então, apagado. Olha a posse de bola do Botafogo, hein, Mário? 80%, 21 finalizações, 5 delas no alvo, 3 grandes chances criadas. Em gols esperados, o Botafogo até teve mais, né? Ali, 0,9, né? Um gol, pelo menos, esperado. Mas a vitória foi mesmo do Barcelona. Glaucio Santiago está com a gente, participou, claro, de toda a cobertura ontem e segue participando dessa cobertura. Sem Libertadores, então, para o Botafogo, vai para a Sula, que também vem quente, hein, Glaucio?
Pois é, Bruno, um beijo para você, bom dia para Mari, para o Jailson, para todo mundo que acompanha esse Sport Center, essa sensação de frustração do torcedor botafoguense nessa quarta-feira, com essa eliminação. Vocês foram pontuando muitas coisas aí do jogo, né? Claro que se o resultado fosse outro, hoje nós estaríamos analisando outras coisas aqui, mas eu acho que é bem amplo e bem complexo a gente analisar esse Botafogo e essa eliminação. A relação do torcedor com o John Textor mudou muito. A impaciência nas arquibancadas mostra muito isso também, né? O gol do Barcelona sai muito cedo e aí essa impaciência vem também, a gente sentia ali em campo muito dessa urgência dos jogadores e da arquibancada também. Aí o Léo Link vira esse personagem e reflete demais também esse nervosismo da equipe em tentar acertar, em tentar fazer, em tentar buscar o resultado dentro de casa, e o torcedor também muito impaciente com isso, enfim. E aí as críticas, as vaias, elas acontecem, mas é claro que isso expõe também, muito mais uma vez, esse planejamento torto do Botafogo. Fica ainda na lembrança aquele 2024, que também começou com aquele planejamento se ajustando e tudo mais, mas que terminou muito bem, terminou com 2 títulos e aquele ano histórico. Só que a gente tem que olhar também como começou esse 2026, com o transfer ban. É legal que o Anselmi comece o trabalho, já é diferente do que aconteceu nos últimos anos? Sim, mas como ele começa também esse trabalho, como ele consegue montar esse time, as peças ainda chegando, ele tem um sistema muito definido também de jogo, né, amigos? Então o que ele tem em mãos, o que ele consegue colocar nessas peças? Eu acho que essas são questões interessantes da gente observar de um Botafogo que ontem vocês mostraram os números aí, foi dominante, mas não foi efetivo, não consegue chegar ao gol. A Mari lembra bem, né, que o Anselmi escolhe por repetir a escalação da primeira partida, mas no segundo tempo já vem com o Arthur Cabral e a gente vê uma pressão maior ali do Botafogo, mas volto a dizer, sem efetividade, enfim. Eu acho que a gente pode olhar em campo e olhar até o macro do que é o Botafogo, pensando nessa sequência de temporada. Tem agora a Copa Sul-Americana, é bem verdade, o calendário vai ser extenso, peças chegando, então que agora o Anselmi também vai começar a repensar, tem Ferrarese ali para a zaga, ele que gosta de usar a sua linha de 3 ali, tem Júnior Santos também, que dispensa apresentações e tem toda essa lembrança afetiva do torcedor. É algo que a gente pode conversar mais adiante, Bruno, como vai ser essa sequência de temporada do Botafogo, pressão até para cima desse trabalho, que sem dúvida o grande objetivo desse primeiro semestre era conseguir, desse início, né, de ano, era conseguir essa vaga na fase de grupos de Libertadores, amigo. Então você já volta, Glaucia, para a gente tratar desse ponto também, não só do campo, mas um ponto geral aí do Botafogo. E a sequência no Campeonato Brasileiro? Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras? Ixi, Mária, coitado do Anselmi, hein? Mas eu queria só puxar em cima do que a Glaucia estava falando, que é o seguinte, a gente viu os números, vocês aqui analisaram toda a parte tática e a Glaucia ainda trouxe aquele sentimento ali do estádio, do campo, do nervosismo e da ansiedade, quanto isso também atrapalhou o Botafogo, Mário. Pois é, ontem a Glau entrou com a gente no Abre Jogo para pegar a perspectiva de torcida, né? Tinha torcedor falando que ia ser 5-1 pro Botafogo, assim, claro, foi muito, mas tava um clima mesmo ali, né, do torcedor, do mais otimista até o mais realista ali, via de fato o Botafogo passando. E tinha, né, qualidade e oportunidade para passar. O jogo de ida já podia ter feito um resultado melhor, voltado com a vitória, enfim. Mas, assim, o time morreu com 8 minutos do primeiro tempo. O gol, de fato, da equipe do Barcelona acabou com qualquer mental desse time do Botafogo. A gente conseguiu perceber isso. O Montoro sentiu muito, estava muito inseguro, optando mais, né, pelo passe de segurança ali, muito mais lateral. Demorou para entrar, de fato, no jogo, para arriscar algumas bolas para os atacantes. Acho que o Botafogo demorou e aí o Martin Anselmi, ele mexe com 30 minutos, mas o Correia que entra também não faz nada, assim. Nada mesmo. E a torcida já não morre de amores também pelo Correia, Jailson. Tem muita coisa para falar. Ó, a segunda hora vai ser daquele jeito, tá? Mas aproveitando que aqui, rapidamente, nesse primeiro momento, a torcida pedindo várias vezes, até no primeiro jogo, inclusive, que eu avisei que o Botafogo tinha possibilidade de vencer, mas se contentou ali com o empate naquele momento. De fato, depois que toma o gol, muito nervosismo. Até achei que o Montoro, depois dessa primeira parte, tentou algumas jogadas mais incisivas e aí o Botafogo entrou no jogo. Mas, sinceramente, também, muita gente falando em relação a tu correr, pedindo, né, naquele primeiro jogo. Eu vou falar na boa, pra gente ir pro segundo momento da discussão até agora. O que o Tuco Correia fez pelo Botafogo até agora? Pra ainda ter essa questão desse prestígio de ser o cara que vai entrar e vai mudar o jogo. Não fez muita coisa, não. Se for pra ficar despejando bola na área, a torcida do Botafogo não morre de amores pelo Arthur Cabral, mas o Arthur Cabral pelo menos tá lá brigando, tenta. Inclusive ontem as chances foram com o Arthur Cabral.
Enfim, a gente vai falar na segunda hora, mas vamos embora então falar do Santos. E eu vou querer saber de vocês também muito da declaração do Alex Telles. Muito importante Então, também. ponto do momento vivido pelo Botafogo. Barcelona, então, está classificado. Aí a gente vai ter hoje, então, mais 2 partidas, tá? Já foi? Pô, bom pra caramba Tem, o show também deles, tem. viu? O Adnet, pra falar em Botafogo, o Adnet que é bom nisso, né? Você vai falando, ele vai, samba enredo, faz o que for. Então, você fala o time que você quiser e a gente vai trazer a informação aqui. E trazendo um pouquinho mais de Botafogo, nos bastidores existe uma insatisfação na questão do Textor também, né? Primeiro, estão perguntando aqui do Anselmi. Ele corre risco. Eu vou passar essa bola pro Bruno Andrade, que ele e o Bocato tem uma informação mais nessa linha aí do Anselmi. O Anselmi é um técnico que foi contratado agora, né? Eu acho difícil ter uma mudança, mas quando a gente trata de Textor, né, Bruno Andrade? É mais passar para você essa bola aí. Acho que essa é a resposta. Quando a gente fala de Botafogo, mas sobretudo quando a gente fala de John Textor, tudo pode acontecer em relação à troca de treinador, negociação de jogadores. Basta ver o que tem acontecido do fim do ano passado para o começo desse ano. Naturalmente, depois de mais um revés, enfim, eu, Bocato, Hernan, você, Felipe, a gente começou a correr atrás para tentar entender se nos próximos dias ou nas próximas horas vai existir alguma movimentação em relação ao futuro do Anselmi. A resposta que eu tive, e aqui eu vou abrir aspas, para as pessoas perceberem que trabalhar com o John Textor não é fácil, então tudo pode acontecer. Parece que, vocês não têm informação, querem colocar ali um NIM, né? Nem sim, nem não. Mas eu vou abrir aspas para uma fonte muito credível nos bastidores do Botafogo, para as pessoas perceberem o que é estar nas mãos do John Textor. Eu perguntei sobre o futuro do Anselmi, se por acaso nas próximas horas poderemos ter novidades. A pessoa respondeu assim: não tem nada previsto, mas com o Textor tudo é possível na vida. Mais do que imprevisível, ele é instável. Ou seja, por enquanto é um terreno pantanoso a situação do Anselmi. Continua no cargo, mas da noite para o dia ou do dia para a noite, o Textor pode bater a porta e falar: olha, muito obrigado, Anselmi, mas não queremos mais o seu trabalho. Estaremos apurando, mas que por enquanto não há nada, não há uma movimentação concreta. Neste momento, eu vou falar o horário de Portugal, tá? 12h24, no Brasil, 9h24. Não houve, por enquanto, um movimento para falar sobre o futuro do Martim Anselmi. Mas, como eu disse, com o Textor tudo é possível, estaremos em cima. Eu, Bocato, Felipe, Hernan e todo o pessoal da ESPN. Só uma questão do goleiro também, quando a gente fala da contratação de um goleiro novo, Botafogo... Vou ligar para Yasmin. Liga. Um dos 3 devem sair. Yasmin. Neto, Léo Link ou Raul, que é o terceiro goleiro. O mais provável no momento é o Neto, que já chegou a ter conversas com o Corinthians, tem sondagem de outros clubes, mas tem uma dificuldade do Botafogo em negociá-lo no mercado porque ele tem alto salário. E aí os clubes não querem arcar com alto salário, e o Neto é o mais cotado para sair. Tanto que ele não foi relacionado de novo, né? Foi o Léo Link no gol. A questão é ver se o Botafogo vai ter tempo hábil para contratar, achar um goleiro no futebol nacional, ter o dinheiro para contratar e o Neto também ser negociado, porque não tem como você ficar com 4 goleiros no seu elenco, né, Bruno Vicari? Então... Pessoal, que complicou foi o gol cedo que tomou, né? Pô, cara, o time tem 80% de posse de bola e não conseguir empatar o jogo é meio bizarro, né? Parece até que... Rapaz... Assim, muita gente sempre vai sobrar para o treinador, né? As eliminações do time. É treinador, a maioria das vezes é treinador, às vezes é presidente, às vezes é dirigente. Porque eu acho assim, é um conjunto. Se o treinador dizer ao jogador assim, vamos criar tal jogada assim, vamos fazer linha alta, vamos fazer linha baixa, e o jogador não está executando, a culpa aí não é do treinador, né? Mas, assim, no Brasil tem muito dessas, né? Tudo é demitir o treinador, tudo é demitir o diretor. Assim, é complicado, né? E o meio de campo foi com o Matheus Del Ponte, né? Matheus Ponte e Danilo. Formaram a dupla de volante, enquanto Montoro e Barreira atuaram mais avançado na criação no ataque. Matheus Martins foi o responsável por liderar o setor ofensivo. Apesar da proposta de controlar o jogo, o Botafogo foi surpreendido logo aos 7 minutos. O primeiro ataque do Barcelona de Guayaquil, Milton Celis, né? Aproveitou a oportunidade e marcou o gol que acabou definindo a classificação aí. Infelizmente, né? É complicado, velho, mas... E durante a partida, Martim Anselmi tentou tornar o time mais ofensivo. Ele colocou o time pra frente, mas
Não conseguiu, cara. Os caras não conseguiu fazer o gol. O cara se fechou todo. Se fechou todo. Enfim, a gente sabe que mesmo, não só no... Já teve treinador que caiu. O Felipe Luiz caiu ganhando. Com aproveitamento acima de 70%. O Vojvoda já tá na berlinda também do Santos. Né? Então, o único que segura o treinador é o Palmeiras. Segura até o fim. Perdendo, ganhando, o cara continua. Nem se fala em demissão lá. Eu acho que é um modelo a ser seguido, assim. Encontrar um treinador bom, que realmente dê resultado, e manter o cara. Claro que vai surgir proposta, às vezes surge proposta pro cara ir embora, acontece. Mas os times os times do Rio mudam muito o treinador. Se o Anselmo não tá dando certo, beleza, mas quando procura agora, procura o melhor. Se for de demitir, procura o melhor, para não ficar toda hora mudando. Aí o time nunca vai ter uma identidade, vai ficar sempre mudando de treinador, o time sempre vai estar assim nessa situação. Beleza? Essa é a minha opinião. Agora comenta aqui a opinião de vocês, o que é que vocês acharam aí dessa situação. Abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.